Bem-vindo ao Atlas Luminoso, podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e habitar a cidade como ficção. Inspirado com o Levreiro, 13 vozes orbitam uma obra misteriosa em Balneário Camboriú. Literatura, sonho e espelhos. O episódio de hoje começa agora. Hoje a gente está olhando para um texto chamado Um Escritor. Parece ser o comecinho de algo maior, né? Os elementos principais são um personagem, Leonel, a cidade, Balneário Camboriú e, claro, o escritor uruguaio Mário Levreiro. E tem esse boato. Levreiro teria visitado o balneário lá em 1998. O texto já abre com uma citação do próprio Levreiro, que é bem intrigante. Quando disse que a escultura é o meu livro, expressei-me mal. Não é o meu livro, nem poderia ser nenhum livro em específico. Então a nossa missão aqui é entender como o Leonel lida com esse boato todo, né? E o que isso diz sobre escrever, sobre lugar. Vamos nessa. Tudo começa com o Leonel bem novo, né? 17 anos. Ele tá lá, lendo Bolanho, e ouve pela primeira vez essa história, Livreiro em Balneário. E a reação dele, bom, ele meio que descarta. Total ceticismo, né? Exato. Ele pensa, pô, Balneário tá cheio de uruguaio, qual a grande coisa? Sim, não pareceu relevante para ele naquele momento. Não mesmo? Levreiro era só um nome, assim, sem muito peso na história pessoal dele, né? É interessante pensar nesses boatos locais, como eles surgem e, tipo, como precisam de um empurrãozinho pra gente dar bola, né? A ideia de um escritor famoso num lugar inesperado, no começo pro Leonel era só mais uma história. E o lugar em si, Balneário Camboriú, o texto descreve de um jeito bem particular. Prédio pra todo lado, as avenidas retinhas, perpendiculares, ruas com número, Uma planta cartesiana, né? que deveria ser super organizada. Deveria, mas na prática é uma confusão. Gente se perdendo na praia, batendo palma para se achar. Quiosque virando ponto de informação. A confusão do par e ímparo nas ruas e ainda tem a placa da avenida com o nome do poeta mineiro escrito errado. Nossa. Aí o Leonel reflete, meio irônico, que talvez Balneário seja o lugar ideal para escritor se perder. Porque, segundo ele, escritores não se dão bem com números, né? É o que ele diz. Mas o fascinante aqui é como essa descrição da cidade, essa desordem dentro da ordem, espelha a própria busca do Leonel, né? A cidade vira um reflexo da incerteza dele, não é só cenário. Exatamente. E essa cidade meio caótica é o palco perfeito para a virada de chave do Leonel. Isso acontece quando ele ouve a história de novo, só que contada pelo pai. Ah, e muda tudo. Muda. O pai lembra de um escritor uruguaio, estranho, cheio de manias, lá nos anos 90, um cara que veio buscar inspiração, destravar um projeto, queria escrever um livro de sucesso. Mas o próprio pai planta dúvida, né? Sim, ele fala, olha, meu castelhano não era lá essas coisas. Talvez ele quisesse dizer outra coisa. Essa hesitação é crucial. E aí o Leonel tem aquele insight, né? Para escrever, ele precisaria seguir justamente esses vestígios meio apagados construídos na incerteza. Isso levanta uma questão importante, né? O quanto ele está buscando um fato real e o quanto ele está, na verdade, buscando matéria-prima para ficção. A incerteza que não é um obstáculo, é o combustível. Totalmente. E aí ele começa a imaginar o Levreiro na cidade. É quase uma reconstrução cinematográfica na cabeça dele. Levreiro na Avenida Atlântica, olhando o mar. O Coliseu da Construção Civil na Barra Norte. O cigarro, a fumaça subindo, a camisa, os óculos de aro preto. Detalhes bem visuais. E tem aquela cena específica dele vendo um siri na praia, perto do Marambaia, lutando contra a onda, e imaginando o Levreiro pensando, talvez falando com alguém, um tal de Schli, que uma metáfora com siri talvez não fosse bem compreendida. Olha que interessante. Esse ato de imaginar é o centro do processo criativo do Leonel aqui. É menos sobre achar provas e mais sobre criar esse mapa invisível, né? E isso conecta direto com a citação lá do começo, do Levrelo, a obra que transcende o literal, a imaginação preenchendo as lacunas. Exato. E aí, caminhando, pensando lá no quiosque, o Leonel meio que tem uma clareza. Ele percebe que refazer os passos exatos do Mário é impossível. E mais importante, nem importa mais. A busca muda de objetivo. Muda completamente. A cidade não é a mesma, a memória falha. O que ele busca não é um mapa fidedigno, é um agrupamento de representações possíveis. Ele usa uma imagem ótima, procurar conchas e achar moedas.
O achado é outro, mais valioso. Isso. Então, o que ele percebe? Que o romance dele está ali, está em colher esses fragmentos flutuantes, as marcas que o caminhar do levreiro real ou imaginado deixou na cidade. Ele termina dizendo: agora visualizo com mais matizes esse atlas luminoso. E aí o ciclo se fecha, né? A investigação sobre o levreiro, que começou com um boato meio vago, acaba virando a própria essência do trabalho criativo do Leonel. A busca pelo outro escritor impulsiona a escrita dele. É um jeito muito rico de mostrar como escritores dialogam com influências, com lugares e com essa natureza meio fugidia das histórias, né? A incerteza não trava, ela impulsiona. Resumindo então, a gente acompanha o Leonel desde o ceticismo inicial com um boato, passando pela investigação baseada em relatos incertos e na paisagem confusa da cidade, até chegar nessa reconstrução imaginativa que, no fim, é a base da obra dele. Fica uma reflexão pra gente, né? Será que as buscas mais interessantes são aquelas que não entregam respostas prontas? Talvez sejam aquelas que nos forçam a abraçar as possibilidades que a própria incerteza abre. O que acontece quando o ato de buscar, de duvidar, de imaginar, se torna mais significativo do que o próprio objeto da busca?